Como é que você vê hoje esse desafio que vocês Eu acho que abraçaram? o maior desafio é o que a gente abraçou e que estamos realizando lindamente, que é respeitar e levar à frente o legado dele, em todos os sentidos. Na essência dele, de como tratar os nossos funcionários, de como ter a responsabilidade de gerar empregos. Nós também queremos ser as colegas, que elas se sintam que a gente também é colega de trabalho deles, sabe? E isso meu pai passou pra gente, botou todo mundo para trabalhar. Então a gente sabe o valor do trabalho e sabe o valor de cada coisa que ele construiu e que ninguém constrói nada sozinho. Então, acho que o maior legado que ele deixou é a gente respeitar o legado e levar em frente. Então, e eu sempre falo, e a gente tem como um mantra: unidas somos fortes. Exatamente. E é isso. E são fortíssimos, bicho, porque cada uma de vocês tem uma história. Exatamente. Ninguém quer o de paraquedas. Cada uma tem um talento. E cada uma de vocês por exemplo, teve gente que estudou lá para fora, se preparou, estudou. Então, vocês têm uma história e é um barco que está muito bem comandado. E Entendeu? a gente quer levar em frente. E é legal que a Daniela está resgatando coisas legais que o SBT já teve. Com certeza. Tentando, acho que, buscar essa personalidade que foi se perdendo ao longo do tempo. Ela está resgatando essa personalidade do SBT. É muito legal. E pode contar comigo, porque eu tô lá no Ratinho, mas pode contar comigo para tudo. Ó, o pessoal mandou aqui um monte de perguntas, fica mandando pergunta. Aqui, ó. Você já compartilhou que recebeu um cheque milionário de seu pai em um momento difícil. Pode nos contar mais sobre essa situação e como ela impactou sua vida? Que cheque milionário é esse? Então, quando aconteceu o negócio do banco, ele percebeu que, assim, ele criava a gente a ferro e fogo, né? Então, os valores e tudo. E aí ele percebeu e alguém orientou a ele para fazer algumas doações em vida. E aí ele chamou a gente, deu um cheque para cada um, na mão de cada uma, e falou pra gente não olhar, e todo mundo receber, agora pode olhar. E eu nunca tive visto tanto zero na minha vida. Ele deu um cheque para cada filha? Deu um cheque para cada uma. E aí eu acho que a expectativa era o que a gente ia fazer com aquilo. Então, eu senti que ele não queria que a gente sentasse em cima do dinheiro, botar, aplicar e tal. Então, era uma coisa de realizar sonhos, talvez. Ele mandou chamar 6 filhos assim, falou cada um. Isso. A 7, a Iris também ganhou um cheque. A Iris também ganhou? Isso, nós 7. Mas de que valor que era cheque? Como é que funcionava? Era altinho. Era alto. Não pode falar pra gente, não? Acho que não fala aí, precisa. a gente não adora. precisa, Aqui não precisa. Momento Léo Dias, momento Léo Dias. Acho que o valor, Eram muito zeros. Era bastante zeros. Por que você não foi meu pai, Silvio? Por que você não foi meu pai, Silvio? Eu nunca recebi um negócio desse. Então, você tomou um susto na hora? Eu falo, todas nós ficamos em estado de choque. E eu fiquei pelo menos uma semana olhando aquele cheque. Eu não sabia o que fazer com tanto zero, entendeu? Nunca tinha visto o número daquele. E eu falo que ele me curou em relação ao dinheiro. Porque eu tinha medo de dinheiro, eu não gostava de dinheiro. Porque o dinheiro significava que ele só ia vir para minha mão quando meu pai morresse. E ele me curou do medo do dinheiro. Porque era um preço muito alto. Você fez o que com o dinheiro? Você fez o quê? Tu investiu? Você fez o quê? Eu investi, mas em primeiro lugar investi nos meus filhos. Todos os meus filhos têm casa própria. Que bom aí, cara. Tem um carro blindado que a gente tem. Claro que eu ajudo na educação dos meus netos, né? Ajudo na tijama. Então, eu invisto nos meus filhos. Esse assim dinheiro como foi meu pra pai isso. Foi pra isso. E cada uma recebeu um cheque. Cada uma ficou olhando pra cara da outra. E foi com esse dinheiro que a gente comprou o carro pra dar de presente pra ele. Foi a primeira coisa que a gente fez com o cheque, foi dar de presente pra ele o carro. Pô, que maneiro, cara. E foi assim, no mesmo momento, ele chegou e falou assim, vem um cloro daqui, cada uma tem um cheque. Aí, saímos do jantar, chamou a gente no escritório e deu envelope pra cada uma. Aí o outro ficou olhando pra cara da outra, sem entender nada. Isso.
E você sabe o que elas fizeram com o cheque, as outras irmãs? Não tenho a mínima ideia. Cada um realizou o seu sonho. Isso tinha que ter no... Engraçado, essas coisas tinha que ter num documentário. Foi aquele programa que teve dele. O que você achou aquilo? Rei da TV, não sei o quê. Eu não assisti. Tu não assistiu? Mas você não criticou? Você fez uma crítica. Não, o que eu critiquei? Não foi feita pesquisa. Não entraram no SBT para estudar, não entrevistaram ninguém. E fizeram da maneira deles. Então, fazer um documentário é ir a fundo na história da pessoa, né? Pô. E eu não senti em nenhum momento isso em nenhum dos dois trabalhos que contaram a vida do meu pai. Tu achou? Então, como eu participei da vida, eu não precisava assistir aquilo. E não senti vontade nenhuma de assistir. Agora, vem cá. Os caras botaram aqui. Você já compartilhou que, apesar de ser filha de um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, enfrentou dificuldades financeiras e chegou a viver com cesta básica. Sim. Pode nos contar mais sobre esse período? Que período foi esse? Foi o período da separação. Foi o período da separação. Mas qual separação? Aí vinha do meu marido, do meu ex-marido. Então eu fiquei entre a disputa do meu pai com ele. Porque você separou dele por causa do teu pai? Não, eu fiquei entre a disputa. Meu pai não ajudava, porque ele achava que era obrigação do pai dos meus filhos. Ah, tá, obrigação. E ele não fazia porque meu pai era rico. E aí eu e as crianças ficamos ali no meio disso tudo. Eu cheguei a pedir para trabalhar na escola deles para ganhar bolsa. Caramba, bicho. Tu passou esse sufoco. Passamos esse sufoco. Que, por um lado, foi um grande ensinamento para meus filhos. Um aprendizado. Por isso todos trabalham, por isso foi um grande aprendizado. Mas você ficou decepcionada com alguma coisa disso aí? Eu estava mais preocupada em resolver meu problema e não ficar julgando o comportamento dos dois. É porque as pessoas... porque eu, pelo que eu conheci, o Silvio, ele sempre falava que ele não dava moleza para os filhos. Ele queria ensinar os filhos a pescar. Ele não dava o peixe. Ele falava, mestre. Ele era um mestre. Ele era assim mesmo? Ele fazia... Ele era. E muita coisa ele jogava a gente pra gente aprender na prática, né? Porque, na verdade, a vida a gente só aprende vivendo, né? Ele era muito sábio. Ele era muito sábio. E como é que era essa coisa por exemplo, ele era judeu. Uhum. De repente, as suas irmãs todas viraram evangélicas, não foram? Minha mãe era católica. A tua mãe era católica. É. Depois ele conheceu a Iris, Que depois virou que evangélica. virou evangélica Isso. depois. É. E o Silvio era judeu, mas o Silvio falava muito em Deus, falava muito em... Mas o judeu acredita em Deus. acredita em Deus. Sim, Acredita em Deus, né? O judeu acredita em Deus. sim. Mas ele começou a também fazer parte da igreja. Não, ele permitia, ele gostava de ouvir as histórias e tudo. Eu falo assim, que eu sou a pessoa mais de bem com Deus que eu conheço. Sou filha de um pai judeu, casado com uma mãe católica, tenho 4 irmãs e uma madrasta evangélica, tenho um monte de amigos budistas, tive uma avó kardecista, então todos os caminhos te levam a mim, não é isso que Jesus fala? Então eu tô de bem, porque eu convivi com todos, Eu também, né? mas eu sou assim também, sabia? Eu acho que tudo leva a Jesus. Eu E o que é também Jesus? acho. Jesus é amor. É amor. Então, se é amor, tudo que vem de amor, tá ótimo. Exatamente. Mas cada um define de uma forma, mas se é amor, tá ótimo. Eu acho assim, o maior ensinamento que a gente tem em relação à fé. E é muito difícil de cumprir. Bom, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe e não julgar. Esse não julgar, eu acho que você precisa ter ser muito forte, muito Deus no coração para não julgar. Tem que né? ter muito amor, né? Porque o que mais as pessoas fazem hoje é falar mal das pessoas. Exatamente. É julgar. Não, porque na minha opinião... E tem pessoas que às vezes não fizeram nada na vida e falam, olha, porque eu acho isso, eu acho aquilo. E você, o que você fez? O que você realizou? Exatamente. Você não realizou nada. Como é que você fala mal das coisas? Né? Exatamente. E tem gente que só vê o lado ruim das coisas. Só vê... Todo mundo Meu pai tem a falava qualidade. isso, né?
Que na emissora dele ele só queria que visse o melhor das pessoas, Não, né? ele falava que como é que você sai da rua, todo mundo fala, ele contava uma história engraçada, né? Olha, quem é que mora ali? Quem mora ali é o careca. Ele conta, tem Aí o fala assim, vídeo o cara era médico, o cara era, porra, era empresário, o cara era isso, o cara aquilo, babá, mas ele era careca. Aí a pessoa todo fala, mundo conhecia ele por ser careca. por ser Ele careca. tem essa história, ele contando isso no YouTube. ele conta essas histórias. Então, assim, esses valores, sabe, que ele deu pra gente tocar a vida da melhor forma possível. E uma delas que eu aprendi é o julgamento. Ele ensinava as pessoas a não julgar ninguém. Não, a gente tem que amar as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. É. Esse foi o maior ensinamento que eu acho que eu aprendi com ele.